Olá, meu nome é Vitória Simon e eu sou uma das integrantes do marketing da equipe Fichar. E hoje nós iremos começar uma série de entrevistas chamada Elas por Todas, que irá entrevistar mulheres que fizeram e fazem a diferença no nosso Campo Charqueadas e no mundo. No episódio de hoje, nós temos como nossa convidada mais do que especial a professora de Geografia Patrícia Calisto. Vem com a gente! Oi, então, primeira coisa, quero agradecer vocês pelo convite. Me sinto honrada de participar junto com vocês desse projeto. Então, meu nome é Patrícia Mendes Calisto, sou professora de Geografia, tenho formação na Universidade Federal de Rio Grande, onde eu fiz o mestrado e o doutorado também. Fiz o mestrado e o doutorado em Educação Ambiental. Durante a minha formação, eu também fiz especialização em Educação pelo IFSU, Campus Pelotas, e terminei em 2018 o pós-doutoramento pela Universidade de Lisboa na área de Psicologia Positiva. Então, essa é a minha trajetória acadêmica. Quando tu notou, assim, o interesse pela área da geografia e do meio ambiente? Na verdade, as questões ambientais sempre foram uma parte importante da minha formação na escola. Foi a escola o espaço que promoveu, né, essa responsabilização, né, que de alguma forma eu tinha que me responsabilizar por isso. Toda a vida estudei em escola pública, ensino fundamental, ensino médio. No ensino médio, isso apareceu mais forte, porque eu fiz magistério. Então, como uma professora em formação, nós, né, precisávamos compreender como é que as coisas funcionavam para tratar desse tema com os nossos alunos. E durante o ensino médio, tinha um projeto muito forte na cidade de Rio Grande, né, eu sou aqui de Rio Grande, que era um projeto do professor Arthur, da FURG, que fazia um trabalho junto às escolas de ensino médio, chamava Adeus aos Lixões. Então, esse, assim, foi o meu primeiro despertar para as questões ambientais, a questão do consumo e de lixo e tal. Como que tu escolheu, assim, como foi a escolha pela carreira? Quando que tu pensou, é isso que eu quero seguir? E isso já foi mais adiante, porque na verdade eu tinha um sonho desde, sei lá, criança, tá? Que eu queria ser oceanóloga. E tinha um programa na TV, tá? Que falava sobre os oceanos, que se explorava os oceanos. E eu imaginava, é isso que eu quero ser, eu quero ir para a Antártida, eu quero conhecer essas coisas e tal. Só que aí, quando eu amadureci já no ensino médio, eu descobri que o curso, apesar de ser um curso acadêmico, ele não era reconhecido oficialmente no Brasil como profissão. Portanto, isso significava naquele momento que eu ficaria 5 anos fazendo uma graduação num curso no qual eu não poderia trabalhar oficialmente, porque ele não existia para o MEC. E aí, bom, o que eu posso fazer que é mais próximo disso? Geografia. Mas para mim, o ensino médio no magistério não foi muito legal. Não, eu não gostei, foi muito duro. Então, quando vocês falam de algumas dificuldades, assim, né, dos estudantes quando falam do ensino médio com algumas dificuldades, eu lembro um pouco, para mim também, como foi cruel o ensino médio, porque eu tinha 15, 16 disciplinas técnicas e as propedêuticas, né? E era tão pesado, porque a gente veio do ensino fundamental que não era tão complexo e entra num universo de ter que pensar em trabalho e tal. Então foi muito cruel. E eu disse: eu não quero ser professor. Eu imaginava que a crueldade do curso era vinculada à profissão de professor. Então, eu vou fazer bacharelado em geografia. E aí, ao longo do curso, eu tive algumas oportunidades de voltar a trabalhar com educação em função da educação ambiental. Então, aí de volta lá, aquele projeto inicial do Adeus aos Lixões que eu conheci ainda no ensino fundamental, que aí eu conheci melhor quando eu entrei na faculdade, porque o professor Arthur, eu não lembro o sobrenome dele,
mas ele era um professor muito atuante dentro da universidade, e ele não era da área de humanas, ele era da engenharia, e ele atuava muito fortemente com essa questão ambiental e tal, e escreveu um livrinho, e eu me engajei no projeto com ele, fui lá e me candidatei que eu queria trabalhar com ele. Então eu fiz alguns cursos na área de sanitarismo, e aí pensei em trabalhar com a área de fiscalização e tal. Só que aí, dentro desse projeto, eu comecei a atuar em algumas escolas, em função da minha formação em magistério. E comecei a curtir o negócio. Mas aí eu ainda dizia, não, eu não quero ser professora. Não, professora nem pensar. Ao mesmo tempo, eu fui trabalhar, ainda na graduação, eu estava no segundo ano, ali por volta de 1996. O governo federal tinha um projeto enorme com a Rússia. Então, o Brasil inteiro recebeu muitos pesquisadores russos, e a FURG também. Físicos, climatologistas, meteorologistas, e eu disse, nossa, eu quero estudar com essa gente, quero ver como é que é, imagina, a gente estuda a vida inteira lá, desde o ensino médio, questão do socialismo e tal, e aí não tem mais o socialismo, e essa gente está vindo aprender com a gente, eu pensava, né? E uma dessas russas, uma dessas professoras, veio para o departamento de geografia atuar na climatologia. E ela precisava de alguém que desse suporte para ela nas aulas, uma bolsista, né? Então a universidade criou lá um projeto de bolsas e a gente fazia meio que uma tutoria junto a esses professores estrangeiros. E eu fui a única que me candidatei. Ninguém queria, porque meteorologia envolve física, envolve matemática, e aí ninguém da geografia se candidatou, e eu me candidatei como única candidata, e o meu conceito era bom, eu fui aprovada pelo CNPq para ter uma bolsa científica, e foi a minha primeira bolsa científica, para atuar na área de climatologia, e aí eu entrei na pesquisa. Então eu fiquei atuando com ela até a minha formatura, né, em 98. O meu TCC de formatura foi em meteorologia, e por causa desse TCC, eu consegui uma vaga de estágio no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E eu disse, tá certo, tá tudo certo. Então, eu fiz o bacharelado, vou para pesquisa, vou fazer um mestrado no INPE, vou fazer doutorado e, sei lá, daqui a pouco eu tô lá na NASA, né? Eu sempre tive uma coisa que eu sempre digo para os alunos, às vezes, quando a gente está mais próximo, assim, quando trabalha com pesquisa. A gente pode fazer o que a gente quiser. Tá tudo aqui, né? Mas eu nem tinha consciência dessas coisas. Que, posso fazer o que eu quiser. Eu ia fazendo, ia dando certo, e eu fui fazendo. E aí, então, por causa dessa bolsa, eu fui para o INPE, então eu me formei num sábado, e na segunda-feira eu fui embora para São Paulo. Não tinha dinheiro, absolutamente nenhum. O dinheiro que eu tinha era da bolsa, que eu fui guardando, né? E os professores fizeram que, naquela época, eu acho que vocês às vezes fazem, que é o livro de ouro, ou o caderno de ouro, alguma coisa assim. E aí a gente passava o caderninho, né? Então foram esses professores que me ajudaram a ir para São Paulo. Então, um lá, que era amigo de uma professora minha daqui, conseguiu vaga para mim no apartamento, de algumas estudantes de lá, e eu fui para lá. E aí fiquei trabalhando lá um tempo, 6 meses, até fazer a seleção do doutorado, ou do mestrado. Só que o professor, que era o meu orientador lá, disse, olha, para vocês da geografia aqui, é bem problemático, porque vocês precisam de muita base em física e matemática, porque o sensoriamento remoto, que era onde eu estava fazendo estágio, que é a parte de análise de imagem de satélite, a gente precisa muito de física e matemática. Isso não significa que tu não possa fazer, mas tu tem que ter certeza que é isso que tu quer, porque é muito puxado, vai ter que ir física básica, e eu disse, mas nem pensar. Não é isso que eu quero, não quero mesmo. Imagina, eu tinha feito magistério, não tinha matemática, física e química, só lá no primeiro ano.
E durante meu estágio na meteorologia, eu cheguei a fazer aulas junto com o pessoal da física, mas não era minha, eu fazia porque eu precisava entender o que eu estava estudando, mas não era tipo a coisa que eu ia ficar semanas lendo e estudando, que eu curtia. Eu disse, bom, qual é a minha alternativa? Voltar para Rio Grande, com essa experiência embaixo do braço, e tentar o mestrado em Rio Grande em Educação Ambiental, que era o que tinha na época dentro, mais próximo da minha área, ou dentro, o mestrado na área de oceano. E aí eu fiz as duas seleções, o mestrado em oceano e o mestrado em educação ambiental. E passei nos dois. E o professor que me orientaria na meteorologia, desculpa, na oceano, era o mesmo que me orientaria ali também. E ele me falou a mesma coisa, que eu teria muita dificuldade por causa da física, da matemática, que é oceano e tal. Eu disse, não vou nem perder meu tempo, né? Tinha até uma disciplina que chamava algas, que eu imaginei, por que isso? Estudar algas? Aí depois eu descobri que algas era matemática, química e física numa coisa só. Que não era estudar algas de alga. Bom, aí acabei indo para a educação ambiental. E aí mergulhei de vez na docência mesmo, porque aí eu tive que fazer práticas de docência. Conheci uma colega que me convidou para trabalhar numa escola privada, e ali em 2002 eu comecei a dar aula e não parei mais, nem procurei outra coisa. E foi uma experiência, assim, que apesar de todas as dificuldades financeiras, porque era assim, era tipo dinheiro contado, o dinheiro que os meus professores me ajudaram, né, porque meu pai não tinha, né, para me ajudar naquele momento, né, o meu dinheiro de bolsa, só para vocês terem uma ideia, era R$ 240, eu nunca esqueci, porque eu tenho até hoje as coisinhas guardadas. Meu contrato, eu tenho essas coisas guardadas. Era R$ 240, que para mim era luxo. Imagina, R$ 240 em 1995, 96 era muito dinheiro. Era tipo quase um salário mínimo naquela época. Então era uma boa grana. Eu sou capricorniana, não sei se vocês acreditam nisso, mas eu guardava dinheiro, então isso também me ajudou. E a facilidade da gente morar numa cidade do interior que não tinha nem cinema, então a gente não tinha onde gastar, né? Literalmente. Então, foi isso, assim, mas foi muito legal. E eu acho que foi fundamental, e aí eu acho que de certa forma, vocês também têm isso no IFE. Dentro da minha trajetória acadêmica, e aí nesse caso foi na faculdade, não foi no ensino fundamental nem no médio, eu tive professores sensacionais, que me motivaram do primeiro ao último dia, que disseram do primeiro ao último dia que eu podia fazer o que eu quisesse, e sempre me apoiaram. E aí, claro, hoje como professora, claro, me apoiaram, hoje eu sei, tá, eu gostava de estudar e tal, mas eu acho que isso foi muito importante. Sem o incentivo deles, eu fui a primeira da minha família a entrar na faculdade. Então, meu pai e mesmo a minha mãe, como dona de casa, embora soubessem da importância, eles não tinham essa visão tão amplamente difundida que hoje se tem sobre graduação, né? Porque ninguém na família tinha graduação. Então, o papel dos meus professores foi fundamental. Tanto que eu tenho amizade com eles até hoje, assim. A gente se fala até hoje. Esses dias eu participei de uma banca com um professor meu da graduação. E aí, quando ele viu que era eu na banca, ele chorou. E aí, tu diz assim, quem daqui a pouco vai chorar sou eu, porque tu foi meu professor, uma pessoa que eu admiro e eu tô aqui agora, né? E eu com receio de fazer análise do trabalho, porque afinal de contas o cara que eu acho show estava ali junto comigo. E aí foi legal, foi muito legal. Então a vida é isso, assim, né? Que hoje, aos 44, eu vejo que eu soube aproveitar. Com certeza, com certeza. Eu acho que tu já citou alguns, mas assim, qual tu acha que foi o principal desafio para seguir a carreira de professora, de pesquisadora, enfim? Eu acho que o principal desafio sempre foi, durante a graduação e principalmente durante o mestrado, a falta de incentivo.
financeiro mesmo, tá? Porque os cursos na área de educação ou para a educação são cursos diurnos, tá? Eram, pelo menos naquela época, na FURG, né? Hoje tem cursos noturnos, mas era um curso, geografia agora é noturno. Mas o curso noturno, ele atende especialmente o aluno que trabalha. O aluno que trabalha, ele não tem condições de se integrar numa pesquisa. Ele não tem esse tempo. Então, foi fundamental para mim, e sem o apoio de bolsa, eu não teria feito todo esse processo, toda essa caminhada, sem dúvida nenhuma, eu não teria feito. E digo mais, tá? E isso eu faço questão de reforçar toda vez que eu falo da minha formação. O meu doutorado só foi possível porque eu tive uma bolsa de doutorado que eu recebi de um programa do governo em 2008, tá? Em 2008, o governo daquele ano colocou uma verba significativa para formação ou para ampliação de formação de professores, tá? E eu trabalhava nessa época como técnica na Embrapa. E me disseram, o teu trabalho é na área de educação, a tua pesquisa é na área de educação, porque a minha pesquisa no doutorado foi, eu desenvolvi um atlas, né, e trabalhei com formação de professores. Então, eu estudei a formação de professores para mostrar como era importante que alguém que desse aula de geografia fosse formado em geografia, e principalmente que soubesse usar mapas. Então, nesse sentido, eu acabei desenvolvendo um atlas. E era muito difícil, porque trabalhar e ter poder desenvolver o trabalho, né? Mas aí eu tive essa bolsa. E então, essa bolsa me permitiu sair do trabalho que eu estava e me dedicar exclusivamente ao trabalho de pesquisa. Então, foi fundamental. E o que tu tá fazendo assim no momento? Se tu desenvolveu algum projeto durante a quarentena, como que foi durante assim essa quarentena pra ti? Durante essa quarentena, na verdade, eu tô me dedicando à maternidade, né? Porque eu fui chamada, né, no processo de adoção bem durante a quarentena, que era algo que eu não esperava. Então, eu voltei a leituras e tal faz 2 semanas, né? Porque de setembro para cá eu estava completamente envolvida com adaptação e tal, né? E aprendendo a ser mãe. Então, não fiz absolutamente nada nesse sentido. Mas, até setembro ali, de março até setembro, eu estava envolvida com um projeto junto com um colega de vocês da informática, o Frederico, né, que é bolsista, foi bolsista, né, do projeto que a gente tinha, sobre desenvolvimento de material didático para professores aplicarem educação ambiental na escola, né? Então, durante o mestrado e o doutorado, as pesquisas que eu fiz foi justamente avaliando que é impossível que a gente cobre de uma sociedade que não está educada para a educação do meio ambiente, que ela se responsabilize pelas coisas, né? Se ela não compreender que ela faz parte daquilo. Então, e no meu caso, a escola é um desses espaços, poderiam ser outros, se eu tivesse em outros espaços, mas o meu espaço de atuação é a escola, então a escola é esse espaço importante de formação, né, de pessoas para educação ambiental. Mas ao longo desse tempo, principalmente de 2010 para cá, que eu trabalho no IFSU e sempre atuando com formação de professores, o que eu tenho visto é que a maior parte dos professores atuam ou de forma equivocada, ou não trabalham, né, a educação para o meio ambiente, porque não tem material, ou os materiais que existem não chegam para eles. Então, de 2010 para cá, desde que eu entrei no IFSU, eu tenho promovido uma série de cursos de formação para professores. E também, claro, atuando no mestrado, né? Então, 2013 até 2016, eu dei aula no mestrado no IFSU aqui no Campus Pelotas. Então, através dos meus orientandos, a gente conseguiu desenvolver algumas coisas. E agora, no Campus Charqueadas, no mestrado, né, na ProfEPT também. O que é interessante de
falar dessa atuação na pós-graduação é a possibilidade de pesquisa que a gente tem com a diversidade. E uma das coisas mais bacanas que a pós-graduação me deu como pesquisadora foi poder orientar uma indígena, né? Então, foi a primeira aluna indígena do IFSU, foi minha orientanda, a Maria de Fátima Alro, que tem formação em Direito e é do Acre, e que veio para o Sul para estudar. Então, ela tem o nome Maria de Fátima, porque na época em que ela foi para a escola, a legislação brasileira exigia um nome civil, né, como os nossos, então, por isso, esse nome. Hoje isso não é mais obrigatório. E para mim foi talvez assim, o maior desafio dentro da pesquisa, né? Como trabalhar, porque é uma coisa é a gente falar sobre os indígenas e outra coisa é tu estar junto com uma indígena real, criada numa aldeia, alfabetizada só aos 12 anos, que fez a graduação e a pós-graduação dentro das cotas estabelecidas por uma lei federal, de outra forma ela não teria chegado nesse lugar. E, de novo, assim, né, ter sido eu a pessoa que ela procurou para fazer isso. Então, eu me sinto honrada também de ter feito, apesar de ter sido muito difícil. E difícil por quê? Por causa da linguagem. Então, embora fale português, com algumas dificuldades, mas fala português, é como tu falar uma outra língua. Tu tá falando, vocês imaginem vocês estarem num outro país e ter que conversar com alguém que fala uma outra língua. A realidade é essa. Então, a gente teve muitos desafios nesse sentido, então a gente levou bastante tempo, assim, para se ajustar, né? Principalmente em relação à escrita acadêmica, né? Então, há exigências, há formalidades que precisam ser seguidas, e ela teve bastante dificuldade de se enquadrar nesse modelo, e de nós, acadêmicos, entendermos a necessidade da gente também se enquadrar, né? Então, era dos dois lados. Então, esse foi um grande desafio. E depois, né, ao longo desse tempo, de lá para cá, então, de lá para cá eu tenho orientado professores, então a maioria dos meus orientandos são professores. Então, o que a gente tem feito é isso, desenvolvendo materiais e pesquisas para facilitar a vida desses professores no que se refere ao trabalho de meio ambiente na escola. Qual é a tua, assim, maior realização nessa área? Eu tenho várias, assim, eu acho que, sendo bem vaidosa, assim, é quando um aluno diz que decide fazer geografia porque gostou muito das minhas aulas. E tem alguns, sabe? Então, eu acho isso sensacional. Imagina alguém dizer assim, eu gostava tanto das tuas aulas que resolvi me enquadrar ou fazer esse curso para ver. Tem alguns, né? Não são tantos assim, mas tem alguns. Então, eu acho interessante. E interessante e desafiador ao mesmo tempo, porque apesar da geografia ser uma das ciências mais antigas, junto com a filosofia, com a matemática, etc., ela é muito desvalorizada na escola. Então, quando um aluno chega e diz que resolveu optar por esse caminho acadêmico, é um ponto que eu ganho, né? É trazer mais alguém para dentro da ciência, é colocar a motivação para que mais alguém vá para essa área necessária, né? Necessária, apesar de dizerem que não. E aí é interessante a gente observar que, mesmo durante este governo que a gente vive, que é contra as ciências humanas, a geografia não foi tirada. Em nenhum momento se falou de tirar a geografia ou a história. Por quê? Porque são ciências essenciais para a coletividade. Mesmo que a geografia seja usada exclusivamente para as questões físicas, para o exército saber onde está pisando, né? Mas, acima de tudo, é uma ciência que tem se desenvolvido, e no Brasil bastante, na área de humanas e fazendo essa relação da humanas com a parte física. Não são todos os países que fazem isso,
né? Ela é fundamental. Daqui a pouco a gente não consegue entender onde a gente está do ponto de vista da geografia, né? Mas se a gente teve aula de geografia, a gente consegue compreender o que está acontecendo. Pelo menos é isso que se espera, né? Sim. Então, aonde estamos, como estamos, não foi por acaso, né? Então, é uma construção, e daí a importância da história. A geografia e história são únicas, né? Então, mas falando dessas realizações, eu acho que isso é esse reconhecimento que de alguma forma, através do meu trabalho, eu consegui despertar em alguém, é muito legal. Saber que a pessoa procurou porque eu despertei alguma coisa lá. Quais são as tuas inspirações? Eu tenho uma grande inspiração, tive, né? E tenho ainda, cada vez que eu estudo ou escolho alguma coisa para ler, que foi uma professora que eu tive no mestrado, professora Judite Cortesão. Ela era portuguesa, ela me deu aula, ela já tinha 80 anos, ela era uma professora convidada na FURG. Quando eu entrei na graduação, eu já ouvia falar no nome dela, e só olhava de longe, porque ela só dava aula na pós-graduação, né? Mas era uma pessoa muito admirável, porque ela era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Ela tinha 5 graduações, 3 doutorados, não sei quantos pós-doutorados. É uma mulher que se dedicou para a ciência completamente. Filha de um diplomata português, e aí por isso ela veio para o Brasil, né? Teve alguns filhos biológicos e outros adotivos, e era uma mulher rodeada pelos alunos, assim. Eu achava aquilo assim, coisa de filme. Aonde ela andava, tinha uma trupe atrás dela. Eu digo, essa mulher é sensacional, eu quero ser ela quando eu crescer, né? Vou estudar um pouco para ficar parecida com ela. E a Judite Cortesão, ela foi a mulher que criou a pasta do meio ambiente no Brasil. Então, ela teve um papel político muito importante na década de 60, tá? E, ao mesmo tempo, por ser filha de um diplomata, ela viveu em muitos lugares. E um dos lugares onde ela viveu foi a China. Na China ainda comunista, fechada, etc. Ela falava chinês, ela escrevia em chinês. Durante a ditadura no Brasil, ela escrevia poesias em chinês, porque ninguém lia e nem escrevia chinês. Então, uma mulher à frente do tempo dela totalmente. Quando eu entrei no mestrado, então eu fui ter aula com ela, me inscrevi para ter aula com ela, mas assim, pela idade dela, porque ela já estava com um pouquinho mais de 80 anos, ela já tinha dificuldades e tal, ela dava aula em alguns lugares assim, tipo o Museu Oceanográfico aqui, né, em Rio Grande. E aí a gente ia para o restaurante do museu e ela mandava fazer sopa para todo mundo e ela dava aula enquanto a gente comia, porque ela disse assim, ela sempre dizia, dar aula é compartilhar conhecimento, comida é compartilhar, amor é compartilhado, então a gente faz tudo junto ao mesmo tempo, compartilhar a comida, compartilhar o saber, etc. Ela sempre dizia. Eu achava aquilo assim tão fora da minha realidade, eu nunca via ninguém falar desse tipo de coisa. Então ela é a minha grande inspiração. E ela morreu em 2007. Então eu fui uma das últimas turmas dela. Ela já não caminhava mais, toda aquela história. A gente começou a ter aula na casa dela, né? A gente ia até a casa dela, então ela deu aula até o finalzinho. E ela foi enterrada, se não me engano, na Suíça, porque um dos filhos dela mora lá. É como se alguém tivesse aberto uma porta de coisas totalmente diferentes daquela coisa acadêmica, de estudar, sabe? Mas é a porta da literatura, era a porta da música, era a porta das viagens, porque ela contava as histórias de onde ela viveu, o que ela comeu. Eu disse, cara, eu quero ser essa mulher, eu vou fazer um esforço para chegar um pouquinho perto dela. Então ela é a minha grande inspiração. Para terminar, o que tu diria assim para as meninas que desejam seguir a área da pesquisa ou a área da ciência? É preciso ler muito, e aí vou dar o conselho que a Judite Cortesão daria, né?
Leia muito, mas não se bitole naquilo que é referente só à tua área, né? A gente precisa conhecer do mundo, e a gente conhece do mundo através da literatura, através da poesia, através da música, através do cinema, através da arte, né? Então, é isso, assim. E essas coisas é que vão nos dar a possibilidade de compreender e de interpretar aquilo que a gente está estudando dentro da área, seja a área que for, seja na área médica, na área. Porque, de alguma forma, vocês imaginem a dureza que deve ser para um médico, para um enfermeiro, e aí eu digo porque a minha irmã é enfermeira e trabalha, né, agora com Covid, se não fosse a arte, porque, por exemplo, a minha irmã gosta de pintar, ela pinta, né? Ela gosta de música, então ela ouve música. Então, essas coisas são fundamentais. Então, a gente precisa sair dessa coisa do currículo e de olhar para o currículo como se fosse mergulhar completamente só naquilo e não olhar mais o resto, sabe? Eu acho que isso, além de despertar amorosidade pela ciência, né, nos coloca em contato com tantas outras pessoas que podem nos ajudar nisso. E principalmente, procurem alguém em quem vocês confiam para dar o suporte na hora boa e na hora ruim. Porque tem a hora ruim, que é na hora que tu tá inseguro, na hora que tu não tem certeza do que tu tá fazendo tá certo, e é aquela pessoa, não é que vai te dizer que tá tudo certo, tá tudo aqui, porque tu é inteligente, tu tá estudando. É dizer, não tá legal. E eu tive professores que fizeram isso, e eles foram fundamentais. E num primeiro momento a gente fica louca de raiva, como eu tinha, por exemplo, que hoje é minha amiga, Jaci, digo, cara, essa mulher me odeia. E não, eu não entendia naquele momento por que ela dizia, Patrícia, levanta e fala como é que tu fez. E aí tu expunha aquilo na frente dos teus colegas de laboratório, e ela dizia, tá tudo errado, tem que começar tudo de novo, não é essa a metodologia. Ó, qual é a parte que tu não entendeu? E eu não sei, eu achei que eu tinha entendido. E essa pessoa, ela tá querendo que tu cresça, e às vezes a gente não tem essa ideia. E quando tu não tem certeza do que tu quer, teu primeiro pensamento é dizer, eu não quero mais isso, eu não preciso disso. Então eu digo, precisa. Precisa passar também pelas coisas ruins, porque elas é que vão te fortalecer e te deixar seguro para o trabalho que vem na sequência, né? Então eu sou muito grata assim a todos os professores que em algum momento fizeram críticas à maneira como eu escrevia ou ao momento como eu me expressava, porque sem eles eu não teria chegado até aqui, né? E são esses que estão dentro do sistema que são importantes assim nesse sentido da crítica. É claro que a gente tem que avaliar e tal, mas sempre vai ter alguém que a gente vai confiar. A gente tem feeling para isso e a gente vai encontrar alguém que a gente confie muito e pode ser que não seja nem da área, mas que vai dizer, vai dar força para a gente passar pelos obstáculos. Muito legal a história dela, né? Então, se tu gostou do vídeo, deixa o teu like, comenta o que tu achou e compartilha com outras pessoas.